qualidade, o Gui também traz uma energia contagiante para dentro da quadra. Sempre que faz uma grande jogada, ele explode, você vê o sorriso no técnico e nos jogadores. Cara, tem um lance que... Tem um porém por trás do lance, né? Que é o lance que eu pego o rebote do Curry ofensivo e dou um tapinha, a bola cai, falta e cesta e eu saio gritando com a torcida. Por trás do lance, tinha dado um problema nas caixas de som do Warriors nesse jogo. Então a torcida tava meia... não tava junto assim no jogo, igual costuma ser por conta dos sons e tudo mais. Um dos técnicos falou pra mim assim, chegou... Gui, ó, você vai ter que entrar lá, eu sei que você traz energia, só que agora você vai ter que botar a torcida no jogo. Aí foi, pô, como é que eu vou fazer isso, né, velho? Quem faz isso é o homem, pô. Só que apareceu a oportunidade, na hora que eu caí no chão, a torcida comemorando, eu falei, então vamos comemorar mais. Aí sai gritando igual um louco lá. O Gui na skin varejão tá bom demais. Cara, skin varejão, muita gente fala. Eu acho até engraçado um comentário que eu vi o pessoal fazendo, era o varejão e o atacadinho. O cabelo, na verdade, quando eu cheguei aqui, que fui pra D-League, ao contrário do que muita gente pensa que eu já tava milionário, que eu tinha dinheiro e tudo mais, eu não tinha ganhado dinheiro ainda tava no meu caminho e tudo mais. Aí eu falei, eu não vou cortar o cabelo, mano. Aí foi crescendo, e eu gostei do meu cabelo grande durante o tempo. O pessoal encheu o saco, corta o cabelo, não sei o que. Aí teve um dia que me deu a louca, foi na seleção, eu fui cortar o cabelo mais curto. Eu não gostei demais, eu falei, Pô, não dá mais pra usar o cabelo curto igual eu usava. Aí começou a crescer e voltou os cachos. Eu falei, pô, mano, esse é o equilíbrio. Eu acho que nem tão pra lá, mas nem tão pra cá. Eu vou ficar aqui no meio. Eu já até falei isso pro Varejão várias vezes. Não tem comparação. Os cachos aqui é muito mais definido, muito mais bem feito. O dele é legal, marca registrada. Mas em qualidade de caixa, Vareja, não tem pra você, não dá jeito, não tem jeito. Ele vem com essa historinha do cabelo dele aí, que tá melhor que o meu, que isso, que aquilo, mas ele sabe que ele ainda tem que trabalhar bastante no cabelo dele, e trabalha um pouco mais nesse cabelo, que precisa melhorar um pouquinho, né? Nosso elite brasileiro, o homem que conhece o valor de uma marmita. Cara... O que falar do Brasil, né, mano? Tanto apelido da hora que os caras podiam inventar pra mim, Gui CLT, Gui Trabalhador. Começou como Gui Trabalhador, né? Aí do Gui Trabalhador foi Gui CLT, aí Gui Carteira Assinada, agora o cara que entende o valor da marmita. Os caras inventam muita coisa. O Butler! Rebote de ataque do Gui Trabalhador, que bom! Butler pro Gui, vai pra ação, 2 e a falta! Brasil! Gui Trabalhador! O Gui é a cara do Igão, só que tem mais alto. O Gui parece o Igão na versão Prime. Ele é a mistura do Igão com Podpah, mas Anderson Varejão mais Gabriel Medina. Você vê alguma semelhança com esses outros? Cara, o Igão é impressionante. Toda foto que eu posto tem pelo menos umas 100 pessoas me marcando no comentário. Caramba, o Igão tá jogando basquete. Caramba, o Igão isso, o Igão aquilo. Já me falaram também que eu parecia o Medina, quando eu tava com o cabelo um pouco mais curto e tudo mais, que eu também não acho. E o Varejão realmente, o pessoal aqui acha que... Teve gente até perguntando pra mim se eu sou o filho do Varejão, porque eu parecia muito com ele. Algumas pessoas enxergam isso, eu não consigo ver, mas tá bom. Tô cogitando torcer pelos Warriors só por causa do Gui Santos. Cara, eu nem gosto de basquete, mas tô aqui pelo Gui Santos. Você sente que você mobiliza os brasileiros por ser você e tá trazendo mais gente pra acompanhar a NBA? É difícil pra eu falar que eu sou exemplo pro pessoal do Brasil e tudo mais, porque ainda é um pouco novo pra mim essa situação. Eu acho que eu com certeza devo inspirar pessoas lá. Eu recebo mensagens diariamente do pessoal falando sobre isso, inspiração e tudo mais. Só que pra mim ainda é muito surreal tudo isso que eu tô vivendo, de ter pessoas que ficam acordadas até de madrugada pra ver um menino de Brasília que saiu, que tá jogando aqui. Hoje eu posso até ser visto como exemplo pra eles, mas na minha cabeça eu ainda tenho muito caminho a seguir. Muito obrigado pessoal do Brasil por estar me acompanhando aí, torcendo por mim. Corte que a gente fez, você falou 3 idiomas diferentes, mandou um volúpia na coletiva e além de atleta, o cara é um dicionário. No mais, todo sucesso do mundo e estamos na torcida. I think that was the summer that I most spent time in Brazil, back with my family.
en mi hometown en Brasilia. Para mí es más importante que todo es la vontade e la gana de ganhar que ellos tienen en la cancha. Eu me sinto mais tranquilo, não tem aquela volúpia toda de estar ali tudo novo e você querendo mostrar a todo momento. Lógico, eu ainda tenho muita vontade de mostrar tudo que eu sou capaz e tudo mais, mas eu acho que eu entro com uma tranquilidade a mais, eu entro com um sentimento de eu sei o que eu tenho que fazer dentro da quadra. Então eu não preciso inventar, não preciso fazer nada mais, eu só preciso fazer o simples, o que eles querem que eu faça para poder ajudar. Eu nunca estudei inglês, assim, vamos pegar no caderno e fazer, não. Eu aprendi mesmo na marra, desde quando eu estava no Brasil. Eu jogava no Brasil e tinham 3, 4 americanos no time sempre. E eu sempre misturava com os americanos porque eu já tinha esse objetivo de aprender inglês. Às vezes eu confundia, fazia os caras rir por conta do meu sotaque. Até quando eu vim pra cá, continua a mesma coisa. E quando eu cheguei aqui, eu me adaptei bem no inglês, mas eu cheguei aqui falando um inglês mais certinho, tá ligado? E agora, quando eu vou conversar com os americanos, com os caras que jogam basquete, eles falavam muitas gírias. E essas gírias eram impossíveis de entender. O espanhol eu aprendi porque o meu teammate no Brasil, ele era do Uruguai. Então eu jogava com ele lá, ficava junto do quarto com ele falava meio que um portunhol comigo, eu falava um portunhol com ele, e assim a gente foi aprendendo como fala um idioma do outro. Richard lost it, hooks it, Santos on the cut. Me busca lo mío. Fala rapaziada, só passando para sugerir aqui para vocês assistirem os conteúdos aqui do lado. Tem várias coisas, mas também tem minha série que vai estar passando aí, de Santos do Brasil. Eu vou estar mostrando um pouco para vocês de como é a vida aqui na NBA e alguns momentos inéditos também. É nóis, tamo junto.